Você está com dificuldades para projetar o seu primeiro paraboloide? Está difícil distinguir um paraboloide hiperbólico das demais superfícies anticlásticas? Não tem ideia por onde começar? Fique tranquilo, seus problemas acabaram. O Esquadrão Delta veio ao seu resgate e, após assistir a este vídeo, esperamos que as suas dúvidas fiquem bem menores. O paraboloide hiperbólico é a superfície que se origina da translação de uma parábola sobre outra parábola com concavidades para lados opostos. Esta superfície possui dois planos de simetria, e a intersecção destes planos com a superfície dão exatamente as curvas usadas na translação, as duas parábolas. Os paraboloides têm uma direção, um eixo principal, que vem da intersecção dos planos de simetria. Desse eixo principal, da intersecção do eixo principal com a superfície, nós temos um ponto, que é o vértice do nosso paraboloide. O que difere o paraboloide hiperbólico das demais superfícies anticlásticas é o fato dela ser uma superfície duplamente regrada, ou seja, ela tem duas famílias de linhas assintóticas que são exclusivamente retas. Estas linhas assintóticas, elas não são paralelas, elas são reversas e se cruzam no espaço em diversos ângulos diferentes. Temos ângulos agudos e ângulos obtusos. Porém, dependendo do ponto de vista do ângulo que nós observamos o paraboloide, curiosamente, se olharmos na direção do seu eixo principal, se fizermos uma projeção ortogonal através desse eixo, ou seja, vamos olhar ele de topo. Então, dessa posição, todas as retas se tornam paralelas e o cruzamento entre elas se dá sempre num determinado ângulo. Então, se desejamos desenhar um paraboloide hiperbólico, nada mais simples do que desenharmos esta superfície através de suas linhas assintóticas. Num quadrado, os quatro vértices são coplanares. Então, se nós dividirmos todos os lados em intervalos iguais e ligarmos estes pontos, nós vamos ter apenas um plano quadriculado. Porém, se os quatro vértices não forem coplanares, então nós podemos ter, por exemplo, subindo dois dos vértices, ou seja, nós teremos dois postes altos e dois pontos baixos. Então, se nós ligarmos estes pontos e dividirmos por igual os lados e unirmos, então nós teremos um paraboloide hiperbólico. Repare que, se a base for quadrada e os dois postes maiores e os menores tiverem a mesma altura, então, quando a gente olha de topo, nós vemos que todas as linhas assintóticas se cruzam a 90 graus, ou seja, o nosso paraboloide hiperbólico ele é equilátero, e também o nosso eixo de simetria e o vértice ocorrerão bem no centro do quadrado, ou seja, bem no centro da superfície. Repare que se mudarmos a altura dos nossos postes, nós iremos mudar a curvatura de uma das parábolas. Eu posso mudar os dois postes de altura, que a gente vai ter essa curvatura mudada. Porém, se nós olharmos de topo, e agora eu vou mudar as alturas do poste, a gente vê através do reflexo que estão mudando as curvaturas. Porém, a projeção das linhas assintóticas permanece exatamente inalterada, ou seja, a gente continua tendo o nosso paraboloide hiperbólico equilátero, e o eixo e o vértice do nosso paraboloide nunca sai do lugar. Vejamos agora o que acontece se os postes diagonalmente opostos não tiverem a mesma altura. Então, vamos abaixar o poste e aumentar apenas um deles. Então, o que a gente já pode ver que o vértice do nosso paraboloide deixou de estar no centro aqui do quadrado. Ele foi deslocado
mas numa direção. Porém, se nós olharmos ainda de topo, ó, mantém, ó, vou mudar só o poste alto, ó, a mesma coisa. Ó. A curvatura muda, mas continua sendo um paraboloide hiperbólico equilátero. E agora, se mudarmos também a altura dos postes baixos, né? Ó, então o que é que nós temos aqui? Cada poste com uma altura completamente diferente. Né? Então o que a gente vê é que agora o vértice do nosso paraboloide foi parar em algum lugar, né? Ele saiu, né? A gente já não tem agora ideia de onde ele foi parar, mas se continuarmos olhando de topo, olha lá, continua sendo um paraboloide hiperbólico equilátero. Resumindo, não importa, né, se a base for o ângulo que a gente tem entre os postes aqui formar um retângulo, né, aqui no caso é um quadrado, mas se fosse um retângulo seria a mesma coisa. Nós teríamos aqui em cima sendo formado um paraboloide hiperbólico equilátero. Para ver que o mesmo acontece se a base fosse um retângulo, nós podemos cortar, né, essa base quadrada ao meio, né, e o que nós temos de cada lado. Ó. Imagina que o poste viria, né, tanto faz o lado de lá ou de cá. Ó. Quando a gente olha de topo, né, o que é que nós temos? O mesmo paraboloide hiperbólico equilátero. Né? Então, o que importa na realidade é o ângulo formado na base aqui pelos postes. Tá? Então, se desejamos desenhar um paraboloide hiperbólico que não seja equilátero, ou seja, que não tenha as duas parábolas com a mesma distância focal, então o que nós devemos fazer é aumentar a distância de uma das diagonais, ou seja, a gente tem que afastar os postes maiores, por exemplo. Ó. Aí a nossa base, ao invés de um quadrado, vira um losango. E visto de topo, ó, agora os cruzamentos, ó, deixaram de acontecer a 90 graus, né? As linhas assintóticas continuam sendo duas famílias de linhas paralelas, né? Porém, agora ele deixou de ser equilátero. E como anteriormente, né, se nós mudarmos as alturas dos nossos postes de forma arbitrária, né, então eu posso, por exemplo, subir apenas um poste alto, né, mudar também a altura de um poste baixo. Ó. Novamente, temos aqui um poste de cada altura, não sabemos mais aonde foi parar o vértice, né, do nosso paraboloide, mas quando visto de topo, né, alterando-se as alturas, ó, a gente tem as curvaturas mudando, porém as assíntotas sempre no mesmo lugar. Né? O vértice muda de lugar, mas o eixo, a direção do eixo do nosso paraboloide nunca se altera, nem a proporção entre as duas parábolas. Então, se você tiver um paraboloide qualquer no espaço e você quiser saber a direção do eixo deste paraboloide, né, aqui ó, a gente não tem mais os postes nem o chão como referência. Como saber em que direção, né, está o eixo do nosso paraboloide? Seria uma direção na qual todas as linhas seriam vistas como linhas paralelas. Ó. Então, ó, dependendo do ponto de vista que eu olho por aqui, ó, as linhas vão mudando, né, ou ficando mais ou menos paralelas, né, eu teria que encontrar uma posição onde todas ficassem paralelas. Para facilitar o encontro dessa direção, nós podemos criar uma linha ligando o ponto alto com o ponto alto, outra linha ligando o ponto baixo com o ponto baixo e ligar os pontos médios dessas linhas. Ó. Elas estão aqui. Ó. Então, ó, uma linha ligando os pontos baixos, outra linha ligando os pontos altos. Quando eu ligo o ponto médio com o médio, ó, eu já tenho uma direção da onde está o eixo do nosso... Esse é a direção do nosso eixo. Esse encontro aqui não é o vértice da nossa parábola. Ó. Você pode ver que aqui ó, ele já traçou a parábola, ó, e dá para ver que o ponto de maior curvatura da nossa parábola não é esse. Ó. Ele está mais ou menos por aqui, né, porque houve uma deformação nos postes aqui. Porém, se agora eu olhar numa vista de forma que esta linha fique bem na vertical, ó, botar ela aqui de topo, ó, pronto. Então nós temos ó, a direção do eixo principal do nosso paraboloide.
Então, veja como ficou fácil desenhar um paraboloide hiperbólico. Basta pegar 4 pontos não coplanares, ligá-los por retas, dividir essas retas em partes iguais e, através desses pontos, ligar, né, tudo através de retas. Sempre vai dar um paraboloide hiperbólico. Para saber a direção do eixo do paraboloide, basta ligar os pontos baixos e depois os pontos altos, pegar os pontos médios e ligar. Essa é a direção do eixo do paraboloide, né? E aqui ó, a gente riscou já as duas parábolas. Se a gente transladar uma parábola sobre a outra, nós vamos ter aquela superfície da definição, né? A translação de duas parábolas. É isso, pessoal. Espero que agora tenha ficado fácil. Espero que tenham gostado e até a próxima.